Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre o Adobe Camera Raw ou o ACR. O Adobe Camera Raw é um plugin de conversão de RAW do Photoshop. E especificamente nesse vídeo a gente vai ver como trabalhar com presets de revelação ou pré-definições de revelação no Adobe Camera Raw. E a gente vai ver que é muito semelhante ao processo de utilizar pré-definições no Lightroom. A gente vai criar uma pré-definição, um preset, e vai aplicar essa pré-definição a uma foto. E a gente, como eu falei, a gente percebe que se você consegue compreender como trabalhar no Adobe Camera Raw, é muito fácil trabalhar com Lightroom e vice-versa, porque os dois programas compartilham das mesmas ferramentas quando se trata de tratamento ou edição de fotos, né? É claro que o Lightroom possui vários outros recursos que o Camera Raw não possui, mas em termos de tratamento, de edição das imagens, os dois programas se comportam absolutamente da mesma maneira. Antes da gente começar o vídeo, eu queria deixar um recado rápido. Se você estiver procurando um curso de Lightroom estruturado para te ajudar a construir um fluxo de trabalho consistente e seguro do início ao fim, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. Vou deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo o link. É um curso 100% online, acesso vitalício, custa bem bacana mesmo, vale a pena dar uma olhada. Dito isso, vamos lá então para o computador para a gente ver como criar esses presets no Adobe Camera Raw. Então eu tenho aqui na minha área de trabalho essa pastinha com 3 fotos. Eu vou selecionar essas 3 imagens, clicar 2 vezes em qualquer uma delas e as 3 fotos serão abertas simultaneamente no Adobe Camera Raw. O Photoshop está abrindo e a gente vai ver que assim que o Photoshop abre, sobre o Photoshop, à frente do Photoshop, a gente então tem o Adobe Camera Raw aberto. Eu vou trabalhar em uma dessas fotos, fazer ajustes nessas fotos, e aqui os ajustes não me importam muito, o que eu quero é ter alguns ajustes aplicados a essa imagem para que eu possa criar os presets e depois então do preset criado e salvo, eu vou então aplicar esse preset nas outras 2 imagens. Eu estou aqui na aba de editar e aqui na aba de editar estão todos os subpainéis que também estão presentes lá no módulo da revelação do Lightroom, no painel direito do módulo da revelação do Lightroom. Eu vou começar abrindo o meu navegador de perfis, vou escolher um outro perfil que não o Adobe Core, que é o padrão para conversão de RAW. Vou utilizar talvez esse perfil que eu já havia criado numa outra aula. Vou baixar a intensidade dele, clico em voltar para a aba editar. E aqui no subpainel básico vou trabalhar talvez com a temperatura de cor, deixando um pouquinho mais quente essa imagem. Não vou fazer nenhum ajuste tonal. Os ajustes tonais são muito específicos da foto, né? Dependem da luz com a qual você fotografa. E nesse caso é claro que faria sentido porque as fotos são absolutamente iguais, feitas no mesmo momento, no mesmo lugar, com as mesmas condições de luz. Mas normalmente esses ajustes tonais eles funcionam muito bem para uma foto e para uma outra foto onde há uma variação de luz eles já não funcionam tão bem. Então eu não vou acrescentar nenhum ajuste tonal aqui, mas vou acrescentar um ajuste de claridade para a gente dar um pouquinho mais de tridimensionalidade para essa imagem. Feito isso, vou fechar o subpainel básico, passo para o subpainel de curva e aqui na curva de pontos eu vou escurecer um pouquinho a foto, subexpor essa foto um pouquinho e abrir os pretos para a gente dar aquele efeito mate, aquele efeito fosco na foto que o pessoal gosta tanto. Então vou abrir um pouquinho aqui nas baixas luzes para a gente ter esse efeito fosco na imagem. Posso também trabalhar talvez com um dos canais de cor. Eu vou trabalhar aqui por exemplo com o canal de azul e no canal de azul eu vou acrescentar o azul nas baixas luzes, nas sombras, e vou acrescentar, puxando para baixo a extremidade da curva, eu estou acrescentando o amarelo nas altas luzes, né? O oposto do azul é o amarelo, então ao acrescentar azul a gente está removendo o amarelo, ao remover azul a gente está acrescentando o amarelo. Então, quando eu puxo para baixo a extremidade da curva, eu estou removendo azul e acrescentando amarelo nas altas luzes. E veja, ao lado de cada subpainel com o qual a gente trabalha, a gente tem habilitado o ícone de visualização
dos efeitos relacionados a esse painel. Então, se eu quiser ver, por exemplo, a foto sem esse ajuste de curva que eu acabei de fazer, basta clicar nesse ícone do olhinho, o ícone de visualização, e a gente vê a foto, então, sem esse ajuste de curva que a gente acabou de fazer. Bom, feito isso, eu posso, por exemplo, ir na correção de cores e insistir com essa ideia de acrescentar um tom mais frio nas baixas luzes, nas sombras, e acrescentar um tom mais quente nas altas luzes. Então aqui nos realces um tom mais amarelado, nas sombras um tom mais azulado. Também nos tons médios eu posso acrescentar um tom mais quente, talvez alguma coisa aí perto do laranja, acho que foi demais, vou diminuir um pouquinho. Perfeito. Posso também acrescentar um ajuste de nitidez. Vou ampliar essa imagem. Para a gente aplicar a nitidez, é importante que a gente veja a foto ampliada em 100%. Então, logo abaixo da tira de filme, eu tenho a indicação de que essa foto será ampliada em 100% se eu clicar na imagem com a ferramenta de zoom. E aqui, então, eu posso aumentar os valores de intensidade, aumentar um pouquinho o raio, vou diminuir um pouquinho o detalhe, e talvez abrir um pouquinho a máscara para remover o efeito de nitidez nas grandes áreas planas da foto. E de novo, se a gente quiser ver o resultado desse ajuste de detalhe, como a foto era antes, sem a nitidez, e agora com a nitidez, a gente pode clicar no íconezinho de visualização, e aí a gente tem a imagem sem o ajuste de nitidez, com a nitidez. Sem a nitidez, com a nitidez, a gente não pode esquecer que é preciso olhar a foto numa ampliação de 100%. Feito isso, eu vou devolver a ampliação normal, e eu acho que, bom, enfim, eu acho que está ok, a gente já fez alguns ajustes, esses ajustes já são suficientes para a gente criar o nosso preset. Uma vez feito, então, todos os ajustes, as correções, os efeitos que a gente deseja fazer na foto, para criar o preset aqui no Camera Raw, a gente vai vir nessa aba que tem esse íconezinho, parecem duas bolinhas, dois círculos, e quando a gente clica nesse ícone, a gente vem então para essa aba de pré-definições. E veja, eu tenho aqui todas as pré-definições salvas no Camera Raw, algumas delas elas já vêm instaladas por padrão no Camera Raw, então você vai ter essas pré-definições, esses presets aí no seu ACR, algumas delas criadas por mim, e toda vez que você criar uma pré-definição, um preset, você vai ter esse preset disponível para usá-lo posteriormente quando quiser. E para a gente criar, para a gente salvar esses ajustes na forma de um preset ou numa pré-definição de revelação, a gente vai clicar nesse íconezinho que é um quadradinho com uma beiradinha virada. Ou então, se você preferir, nesses três pontinhos, se você clicar neles, você tem um menu suspenso e a primeira opção é criar pré-definição. Tanto faz, você pode clicar aqui em criar pré-definição ou então clicar nesse quadradinho com a pontinha virada e você vai ter essa janela de criar pré-definição. Primeira coisa é dar um nome para essa pré-definição. Aqui eu vou colocar ACR, porque é uma pré-definição criada aqui no Camera Raw. Mas eu sugiro que quando você cria as suas pré-definições, você dê nomes que te permitam entender quais são os ajustes, os efeitos que estão salvos naquele preset, naquela pré-definição. E uma outra observação que é importante que a gente faça é a seguinte: eu prefiro trabalhar com presets um pouco mais pontuais. Nesse exemplo especificamente, eu fiz vários ajustes, né? Então a gente trabalhou no subpainel básico, curvas, detalhes, enfim, a gente fez vários ajustes. Mas normalmente eu dou preferência para presets que sejam mais pontuais, porque dessa maneira eu tenho controle do meu trabalho. Primeiro que o trabalho não fica sempre com a mesma cara, porque quando a gente usa os presets, os trabalhos assumem uma determinada aparência e isso acaba meio que plastificando o seu trabalho, você acaba perdendo um pouco da sua identidade. Por outro lado, se você pega esses presets na internet, compra pacotes de preset, utiliza presets utilizados por outros fotógrafos, as suas fotos acabam parecendo com as fotos de outros fotógrafos. Então eu dou sempre preferência para presets, pré-definições que possuem ajustes pontuais.
Por exemplo, um preset que contém apenas ajustes de nitidez, correção de nitidez, ou então um preset que apresentem apenas ajustes de curva para acrescentar um pouco de contraste, por exemplo. Então os meus presets, quando eu trabalho com presets, trabalho sempre de maneira mais pontual. O nosso exemplo aqui, como eu falei anteriormente, inclui uma série de ajustes simplesmente porque eu queria demonstrar isso, tá? Mas é muito importante pensar qual é a melhor estratégia, qual é a melhor maneira de lidar com essas pré-definições, para que você tenha uma agilidade no seu trabalho sem perder a sua identidade. Isso é fundamental. O preset é uma ferramenta fantástica no Camera Raw e também no Lightroom, mas pode ser bem perigosa porque você pode perder isso que é mais fundamental no trabalho de qualquer um de nós, a nossa identidade. E na fotografia digital, sem dúvida nenhuma, uma parte da nossa identidade se deve ao tratamento que você faz, à pós-produção, aos ajustes que você realiza na sua foto. Portanto, a minha sugestão é que você tenha bastante cuidado sempre com o uso desses presets. Bom, mas enfim, dito isso, e aqui então já nomeei o meu preset, vou chamar de ACR, só para ser fácil da gente achar esse preset depois. Você pode definir em que lugar você quer salvar esse preset, essa pré-definição. E aqui eu tenho duas pastinhas já criadas. Posso criar um novo grupo, por exemplo, eu poderia criar aqui aula ACR. E agora essa predefinição ACR será salva nessa pastinha, nesse grupo aula ACR. E aí eu tenho todos os ajustes possíveis de serem salvos nesse preset. E aqui eu vou marcar só aqueles ajustes que eu utilizei no tratamento dessa primeira foto. Eu não mudei, eu mudei o perfil, então eu utilizei um perfil personalizado, eu vou deixar salvo. Aqui no subpainel básico eu só trabalhei com o equilíbrio de branco, o balanço de branco e com claridade. Na curva eu só trabalhei com a curva de pontos. E no detalhe eu só alterei a nitidez, eu não trabalhei nem com redução de ruído de cor, nem de luminescência ou de luminância. Não trabalhei com misturador de cor, mas trabalhei com correção de cor. Não fiz nenhum dos ajustes relacionados à ótica e também não apliquei nenhuma vinheta, nenhum ajuste de granulado, assim como também não trabalhei no subpainel de calibração. Então foram esses ajustes que eu fiz nessa imagem. Uma vez feito isso, a única coisa que eu preciso é clicar em OK. E agora veja, eu tenho aqui um grupo, uma pastinha, um grupo chamado Aula ACR, e se a gente abrir esse grupo, a gente vê o preset que a gente acabou de criar. Eu posso clicar nessa estrelinha e esse preset, essa pré-definição vai ser favoritada, ela vai lá para cima, porque ela agora tem um acesso mais rápido, mais fácil, porque ela se tornou uma favorita. Se eu não quiser mais essa pré-definição como favorita, é só clicar na estrelinha e ela sai daquele grupo de favoritas. E aqui à direita eu tenho uma lixeirinha que, se eu clicar nessa lixeira, eu excluo esse preset. Não vou fazer isso nesse momento, porque eu ainda quero mostrar que esse preset, essa pré-definição, estará disponível também no Lightroom. Isso é muito bacana. Lightroom e Camera Raw compartilham desses presets, dessas pré-definições. Perfeito. Feito isso, eu posso ativar a foto seguinte e clicar nesse preset ACR e ela vai ter os mesmos ajustes que a foto anterior. E vou fazer isso mais uma vez nessa última imagem e clicar mais uma vez em ACR. Então, eu fiz um ajuste, apliquei ajustes a uma imagem, salvei esses ajustes na forma de um preset, e uma vez que eu tenho esse preset, essa pré-definição salva, eu posso aplicá-la a quantas fotos eu quiser. Eu vou clicar aqui em concluído, admitindo que eu tenha terminado o meu trabalho aqui no Camera Raw, e vou agora para o Lightroom, para mostrar como o preset está compartilhado com o Lightroom. Veja, o meu Lightroom já estava aberto e eu simplesmente maximizei a interface. E pelo fato dele estar aberto, se eu procurar, vou fechar aqui o subpainel de navegador, se eu procurar
aqui no subpainel pré-definições, no módulo da revelação, eu não encontro esse preset que eu acabei de criar, porque o Lightroom já estava aberto. Então, para que o Lightroom possa ter acesso àquele preset que você acabou de criar, você precisa desligar o Lightroom e abri-lo novamente. Então, o Lightroom está abrindo, quando abrir, eu volto aqui para a gente ver. Perfeito, o Lightroom já foi aberto novamente e agora, no módulo da revelação, se a gente for até o subpainel de pré-definições, que está aqui no painel esquerdo do módulo da revelação, eu tenho aquele grupo Aula ACR e dentro desse grupo eu tenho o preset que eu acabei de criar. E quando eu clico, esse preset é aplicado a essa imagem. É claro que, num primeiro momento, o resultado não é nada bom, porque essa foto que a gente está utilizando aqui no Lightroom não tem nada a ver com aquela foto que eu utilizei para criar o preset no Adobe Camera Raw. E isso então indica que para cada fotografia, para cada condição de luz, a gente precisa fazer os ajustes tonais necessários. E é isso que eu vou fazer agora. Olha, eu vou abrir a exposição dessa imagem, vou abrir as sombras, vou abrir um pouquinho dos pretos, quem sabe recuperar um pouquinho dos realces e dos brancos. Posso aumentar um pouco o contraste e agora sim, eu tenho aquele preset criado para uma determinada foto agindo de uma maneira bastante satisfatória nessa outra imagem que tem condições de iluminação bastante diferentes. E é claro que eu poderia fazer qualquer outro ajuste. Se eu achei que está muito quente ou muito frio essa imagem, posso ajustar o balance branco, posso ajustar os valores. Olha, veja a curva que a gente fez lá no Adobe Camera Raw e que foi salva nesse preset. Posso ajustar esse ajuste de curva, enfim, posso fazer qualquer ajuste que eu quiser aqui no Lightroom a partir daquele preset que eu criei no Adobe Camera Raw. Isso é muito legal, os presets então são compartilhados pelo Lightroom e pelo Camera Raw. Supondo que eu não queira mais esse preset, que eu já esteja, que eu não tenha mais utilidade para mim, eu posso jogar fora aqui no Lightroom. E as alterações que eu fizer no preset aqui no Lightroom vão se refletir também no Camera Raw. E é importante que a gente lembre que se eu criar o preset no Lightroom, esse preset também estará disponível no Camera Raw. Então eu posso criar o preset no Adobe Camera Raw e utilizá-lo no Lightroom, ou vice-versa, criar um preset no Lightroom e utilizá-lo no Adobe Camera Raw. Veja, se eu clicar com o botão direito nesse preset que eu acabei de criar, o ACR, e escolher a opção excluir, o Lightroom me pergunta se de fato eu quero excluir, eu digo que sim, aquele preset desaparece, ele não está mais disponível, e se eu voltar no Camera Raw, eu vou abrir aqui qualquer uma dessas fotos, veja só, lá na aba de pré-definições, de presets, eu não tenho mais aquela pastinha aula ACR que continha o preset ACR. Portanto, os presets podem ser gerenciados a partir do Lightroom ou a partir do Camera Raw, porque esses dois programas estão integrados nesse sentido. O preset que trabalha no Camera Raw também trabalha no Lightroom. Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha sido interessante, que você possa utilizar os presets no Camera Raw, que isso tenha sido útil para você. E se o vídeo foi bacana, se o vídeo foi útil, não esquece de curtir, de compartilhar. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever. Isso é muito importante para a gente, porque isso faz com que o canal tenha mais visibilidade. O YouTube entende que esse é um canal que produz conteúdo relevante e mostra esse material para outras pessoas. Então isso é bom para o canal, porque o canal cresce, a gente fica mais motivado para produzir material, assim como é bom também para aquelas pessoas que podem eventualmente encontrar esse vídeo, achar esse vídeo e também se beneficiar com esse conteúdo. Muito obrigado por terem ficado até agora e até o próximo vídeo.